casa? Ancelotti na seleção brasileira. Antes de tudo, eu quero dar as boas-vindas a Ancelotti e dizer o seguinte: Ancelotti, eu vou torcer para o Brasil. Vou torcer por você, porque você hoje é o treinador da seleção brasileira. Mas, Ancelotti, eu quero ser bem sincero. Eu preferiria um treinador brasileiro na seleção brasileira. Eu sempre disse, vou repetir, o futebol brasileiro é futebol para brasileiros, porque só os brasileiros conhecem a alma, os caminhos, os atalhos, as particularidades, tem a ginga, tem a cintura, conhece o jeitinho, conhece aquele quero do futebol brasileiro. Mas eu também sempre disse, eu prefiro treinadores brasileiros. E minha preferência seria Cuca em primeiro lugar e Renato Gaúcho em segundo. E em terceiro, o treinador do Bahia atual, Rogério Ceni. Mas se tivesse de escolher um treinador estrangeiro, eu sempre disse também, meu treinador seria Carlos Ancelotti. Por que, Ancelotti? Você seria meu treinador. O único treinador que eu aceitaria na seleção brasileira, estou aceitando, vou torcer por você. Porque você é um dos poucos treinadores do mundo, incluindo treinadores brasileiros, que faz o jogador brasileiro jogar como jogador brasileiro. E todo o sucesso, todas as vitórias, todas as conquistas do futebol brasileiro, todos são frutos da técnica, da maneira de jogar, dos bicos, das firulas, das criações e do jogo ofensivo do jogador brasileiro. E você, quem conhece você sabe, Kaká era a reserva de São Paulo quando chegou no Milho, você colocou Kaká e deixou Kaká jogar à vontade, se transformou no melhor jogador do mundo. Vinícius Júnior estava lá parado, porque aquele idiota daquele francês, Zinedine Zidane, teve um jogo, colocou Vinícius de lateral direito para marcar Lucas Moura. Você chegou e disse, não, Vinícius Júnior é craque, vai jogar como atacante brasileiro. Colocou ele como atacante brasileiro para jogar como atacante brasileiro, ele e o Rodrigo. E os dois se consagraram graças ao apoio que você deu. Então eu sempre disse, a preferência minha para a seleção brasileira são treinadores brasileiros. Agora, se tiver que trazer um estrangeiro, que traga Carlos Ancelotti, que é o único que faz o jogador brasileiro jogar como jogador brasileiro. Você vê o seguinte, o Brasil conquistou 35 títulos mundiais FIFA e 2 medalhas de ouro olímpica. Essas conquistas todas são fruto do futebol brasileiro ao tempo. Futebol feito à base do drible, à base da firula, à base da criação, à base da ofensividade, à base daquele jeito moleque, à base do estilo pelada, característica do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, tudo que ganhou com seus próprios jogadores, com seus próprios treinadores, jogando a base da técnica e a base do estilo brasileiro. O futebol brasileiro não é isso que você vê aí não, quando eu estava vendo. Futebol tático, futebol futebol agudo, futebol, jogador agudo, jogador generoso. Eu estava vendo um cara, linha alta, linha baixa, jogador que flutua, aí não é helicóptero, jogador que faz corredor, não é pedreiro, nada disso. Eu estava vendo, analista de desempenho, nada disso. Futebol brasileiro, ele é feito de técnica, de drible, de firula, como eu disse, de criação e de ofensividade. E você, como treinador, sempre fez com que os jogadores brasileiros jogassem nesse estilo. Por isso que eu aceito você na seleção brasileira e vou torcer por você. Agora, tem determinadas coisas que você tem que saber sobre o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é o único futebol do mundo que ganhou 35 títulos mundiais, 35 títulos mundiais e 2 medalhas olímpicas de ouro. Todos esses títulos ele conquistou com seus próprios jogadores e com seus próprios treinadores. Sabia disso, né? O futebol brasileiro, Marcelo, ele é fruto. O futebol brasileiro é único. Ele é fruto da miscigenação única do povo brasileiro. O futebol brasileiro é obra do caboclo,
mulato, misoneiro do Brasil, sonso, simulata, né? Cheio de ginga, não é isso? E o futebol brasileiro é a própria aquarela do Brasil, é como a Amazonas, é a própria aquarela do Brasil, é o Brasil, o futebol brasileiro, para você entender. E por isso que ele ganhou 35 Copas do Mundo, ou 35 títulos mundiais e 2 medalhas olímpicas, porque ele sempre jogou como o futebol brasileiro. Agora ele tem esse negócio de jogar sistema tático, jogar o jogador agudo, essa besteira. Então você tem que ficar sabendo o seguinte, você está chegando ao futebol brasileiro e eu quero lhe avisar de 3 coisas importantes. O futebol brasileiro, anote bem que eu vou dizer, o futebol brasileiro é um futebol que participou de todas as Copas do Mundo, de todas, 22 Copas do Mundo, ele participou das 22, ganhou 5, o que corresponde a uma Copa a cada 4 anos. E tudo isso ele ganhou com seus próprios jogadores, com seus próprios treinadores. Os treinadores brasileiros levaram a seleção brasileira para todas as Copas do Mundo. Veja onde você se meteu, a todas as Copas do Mundo. Com os treinadores brasileiros, a seleção brasileira se classificou para todas as Copas do Mundo. Você chega com a obrigação de classificar a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Se você classificar a seleção brasileira para a Copa do Mundo, você seguiu a regra, mas vai se transformar no primeiro treinador estrangeiro a levar a seleção brasileira para uma Copa do Mundo. É um, porque toda vez que a seleção brasileira se classificou com um treinador brasileiro. Se você ganhar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, você vai ser o primeiro treinador estrangeiro a dar um título mundial ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem 35 títulos mundiais, todos eles conquistados com jogadores e treinadores brasileiros. Se você perder a Copa do Mundo, será mais um a perder, sem problema nenhum. Os nossos treinadores aqui também perderam a Copa do Mundo. Se você perder, mais um. Se ganhar, será um primeiro estrangeiro a ganhar um título mundial ao futebol brasileiro. Vai ganhar mais uma Copa do Mundo. Agora, pessoal, aí é que o bicho pega. Se você não classificar a seleção brasileira, aí o bicho pega. Aí vai dar guerra civil. Sabe por quê? Porque pela primeira vez na história ela não vai se classificar para a Copa do Mundo. Ela participou de todas as 22 edições de Copa do Mundo. Se você não classificar, você vai ficar conhecido como o único treinador da história que, treinando a maior seleção do mundo e que participou de todas as Copas do Mundo, não conseguiu classificar essa seleção para a Copa do Mundo. Mas eu sei que você vai classificar. O grande obstáculo é agora. Quinta-feira, contra o Equador, lá no Equador. Altitude. Se você passar por essa daí, o jogo no Paraguai aqui também é difícil. Porque em 70, aquela seleção de 70, para vencer o Paraguai aqui, venceu de 1-0. É jogo duro. Se você passar, eu acho que você ganha a Copa do Mundo. Com Neymar e Casemiro, você ganha a Copa do Mundo. Agora, se você não passar, você vai entrar para a história como o único treinador da história a não classificar a seleção brasileira para uma Copa do Mundo. Mas eu vou torcer para você classificar e ganhar a Copa do Mundo, porque você merece, porque você é um dos poucos treinadores do mundo que faz um jogador brasileiro jogar como jogador brasileiro, que faz o futebol brasileiro jogar como futebol brasileiro. Um abraço e boa sorte, Ancelotti. Quantos minutos?